Hello, João. Oi. How Hello. are you? Olá, tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem também. Esperar só mais um pouquinho para ver se mais alguém entra, tá bom? Uhum. Brenda? Oi. Hello, how are you? Ih, gente, que isso? Você é João Victor do quê? Qual que é o seu sobrenome, João? De Gasperi. Ah, tá. Bom, vocês dois eram de qual turma? De terça? Ou do sábado? Exatamente. De. Eu era de terça de noite. De terça de noite. Sábado. De sábado? Tá. Que parte do livro que vocês estavam, assim, mais ou menos? Começo. No começo? O que vocês já
que vocês já viram, assim, de gramática? Vocês lembram? Exatamente nada. Como Nada. 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 Porque o que vocês faziam na aula? O que vocês aprendiam? E aí, João? O que vocês aprendiam Oi. na aula? O que vocês aprendiam na aula? A aula eu tô tendo essa primeira agora. Ah, você não, é a primeira aula que você está assistindo? Você nunca assistiu nenhuma aula? Não. Ah, entendi. E você, Brenda? Eu já aprendi de presente contínuo. O que mais? Mas era com a outra professora, não era com essa. Uhum. Você já viu presente contínuos? Verbo to be. Simple past. Simple past? É isso. Comparativo. Acho que só, por enquanto. Ok. Com essa turma, é uma turma que nós começamos mais ou menos uns 3 meses, né? Nós chegamos a ver algumas coisas também. Nós já vimos alfabeto, nós já vimos o verbo to be no presente, já vimos o presente simples com os outros verbos, vimos números, dias da semana, meses, membros da família, pronomes demonstrativos, rotina. Eu acho que é isso. Então, o que eu vou fazer? Como o João também ainda não viu e você já viu algumas coisinhas, eu programei hoje para a gente fazer uma revisão geral, né? Então, hoje é uma revisão de verbo to be no presente simples e o presente simples com os outros verbos. Para você, Brenda, vai ser uma revisão, porque você já viu. Para o João, ele vai ver pela primeira vez, tá? E aí, ao longo das aulas, a gente vai revendo coisas que eu já passei nessa turma, para o João também ter esse acesso. Certo? Certo. Geralmente eu explico em inglês, tudo em inglês. Como que vocês faziam? Como que a sua professora fazia, Brenda? Não era inglês não, viu? Então, o que eu costumo fazer? Como vocês são do livro 1, então assim, é fato que vocês não vão aprender, não vão entender tudo que eu falar em inglês. Então, o que eu costumo fazer? Eu explico em inglês primeiro, tudo em inglês, e aí depois eu vou tirando as dúvidas pontuais em português, né? Então, eu tento explicar tudo em inglês, e aí depois eu dou uma explicada geralzona em português para vocês. Tá, pode ser. So the first thing we saw is about verb to be, verb be, in present simple, okay? Just present simple or simple present is the same. What do you want to know about present simple with verb be? First of all, you need to know about the pronouns, okay? So the personal, personal or subjective pronouns. So do you know the personal pronouns or the subject pronouns? Vocês sabem os pronomes pessoais ou os pronomes sujeitos em inglês? Sim. Bom, mais ou menos. Quais são, então? Pera.
Tem o I, you, he, she. Yes. Então, Yes. So I, you, he, she, it, we, you e they. you, and they. So as you know, the subject pronouns. As you know, the subject pronouns are the personal pronouns. We can do the verb to be, like with these personal pronouns. With I, so the verb to be change for 3. So the verb to be change for 3. I use am, is, or are. So the verb to be is the only one we conjugate in English. Okay, so the verb to be could be changed for am, is, are. According to my personal pronoun or my subject pronoun, I use the am, is, or are. For example, with I always use the am. Always. Always am. I am. With you, not matter if it's singular or plural, you are. So here and here, I use the are. I always use the you are. He, she, or it, I use the is. We, I use the are. They are. Okay, so this is the verb to be. Am, are, is. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. So if you can say I, first person in the singular, you, second person in the singular, he, she, or it, these are third person in the singular. We, first person in the plural. You, second person in the plural. They, third person. Third person in the plural. So this is very important. I, first person plural, primeira pessoa do singular. You, second person in the singular or second person in the plural. He, she, and it, third person in the singular. We, first person in the plural. They, third person in the plural. So you need to remember, they is the plural of he, she, or it. Okay, you need to remember, they is the plural of he, the plural of she, and the plural of it. So how I make they? So I can say here, Paula and Carlos. Make they. Né? Or chairs. Make their. Chairs in the plural. Make they. Or horse and dog. Make they. So all this is like the plural of he, she, or it. So I say Paul and Carlos is they. Chairs, the plural of chair. Chairs is they. Horse and dog is they. We, it's, for example, Paula and I.
So we, it's some people here, a person, plus, and I, makes we. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não. Não? João, tudo Segue certo? a vida. Tudo segue a vida. Now you see how I make a sentence in present simple. Como que a gente faz uma frase no presente simples? Affirmatives. In English and in Portuguese, we have three kinds of sentences. Affirmative sentences, or you can say positive sentences, negative sentences, and interrogative or questions sentences. So affirmative sentence or positive sentence, it's like you say something in affirmative. You need to follow the instruction. What is the instruction? You always start with the pronoun or a subject. We always start a sentence, affirmative sentences, in the pronoun or a subject. Then we need to use the verb. Here, in this case, the verb to be. Né? Aqui a gente só tá vendo o verbo to be. Then you need to put the complement or the object. Is the same. For example, if I put here I, which verb to be I need to put here? Qual verbo to be eu tenho que colocar aqui com I? Qual que a gente tem que colocar? I Am. I am. E aqui o meu complemento ou o meu objeto é aquilo que o verbo pede. Então o verbo to be significa ser ou estar. Então o meu complemento ou o objeto da frase, ele tem que ter sentido a esse ser ou estar. Então eu sou ou eu estou. Então pode colocar I am a student, né? Eu sou um estudante. Posso colocar I am happy, eu estou feliz. Então pode colocar tudo nesse sentido, né? Então complemento. O objeto da frase tem que ter aí no sentido de eu sou ou eu estou. If I put here he, which verb to be? Qual verbo to be eu coloco com he? Is. Is, very good. Deixa eu trocar a cor. O didn't é só no negativo, né? Oi? Didn't é só no negativo, né? É, mas o didn't é na negativa do passado. Ah, tá. Aqui a gente usa isn't, que a gente vai ver também daqui a pouquinho. Tá Então, bom. se eu colocar aqui, ó, he is, e aí o complemento tem que ter esse sentido de ser ou estar, né? Então, ele é ou ele está. Então, eu posso colocar he is at home. Ele está em casa. Né? E aqui, se eu colocar, por exemplo, Paula and I. Né? Então, Paula and I forma o meu sujeito da frase. Qual o verbo to be que eu vou colocar aqui? É? Não. Não, o verbo to be é Are. 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 Então, Paula and I are friends. Somos amigos. Né? Paulo e eu somos amigos. Então, isso é a frase na afirmativa, que a gente fala, né? Affirmative ou positive, né? Uma frase na positiva. E aí a gente tem a frase na negative, a negativa. Oh. The negative need follow a instruction. So you put the pronoun or subject plus verbo be, né? Que a gente só tá vendo com o verbo be. Plus the particle not. Plus the complement or the object. E aí a estrutura, se você seguir a estrutura, ela não vai mudar. Então aqui a gente vai seguir a mesma coisa. Então, ó, eu vou colocar aqui I am not, sei lá, posso colocar student. Eu coloquei lá, a student. Né? Se eu colocar she, né, posso trocar o meu pronome. She is not. O que eu coloquei ali?
at home. Ela não está em casa. E aqui, se eu colocar they are not friends. Eles não são amigos, né? Então aqui tá a frase tá na negativa, tá negando. A gente pode fazer algumas contractions, então a gente pode contrair, né? O is com not, a gente pode ficar isn't, né? E o are com not fica aren't. O am e o not a gente não contrai. Gramaticalmente falando, não pode contrair, tá? Não existe a contração de am e not. A gente pode contrair aqui, pode ficar I'm, né? Aqui a gente pode contrair, mas com not a gente não faz a contração. Ok? Uhum. Se eu estiver indo muito Ok. rápido, vocês me falam, tá, gente? Tá. Interrogative. Como que a gente faz uma interrogativa? Vamos seguir a regra. A gente começa. Verbo be plus the subject or the pronoun plus the complement or the object. Então, to make a question, you need change. Oh. To make a question, you need change. Like the affirmatives. In affirmative, we start the pronoun or subject. Then we put the verb to be. In interrogative, we start the verb to be. Then we use the subject or the pronoun. For example, am I a student? So this is the question. Or Paula is Paula qual que foi o outro ali? At home. Or are we friends? Okay, so here we make questions, just put the verb to be at the beginning. All right? Ok? Ok. Então, rapidamente falando, a gente viu aqui o presente simples com o verbo to be, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. E para ver o verbo to be, a gente viu os pronomes pessoais, né? I, you, he, she, it, we, you or they, né? Com o correspondente do verbo to be, né? Então, I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are, né? Lembrando que esse it a gente não tem na língua portuguesa. Ele é usado para coisa, sentimento, tudo que não é pessoa. Por quê? Porque como vocês viram aqui, toda frase tem que ter um pronome. O pronome ou o sujeito, né? Porque se você não colocar o pronome ou não colocar o sujeito, ela pode ser mudada. Então aqui, por exemplo, na afirmativa, tá lá, I am a student. Se eu trocar o pronome e o verbo to be, eu posso deixar o student, né? E a frase vai continuar fazendo sentido. Então eu posso colocar nessa mesma frase, he is a student, she is a student. Então por isso que toda frase em inglês precisa ter um pronome, precisa ter um sujeito da frase. Porque senão qualquer um pode ser colocado ali. Não é igual em português. Em português a gente conjuga verbo. Eles não trazem essa conjugação. Seguindo isso, a gente vai ver... nós vamos ver agora, então, o presente simples, com os outros verbos. Então, present... present simple. We have the kinds of the affirmatives.
affirmatives, negatives, and interrogatives. And if you pay attention, the structure not change here. We start with the subject or the pronoun, then we put a verb, in this case not verb to be, because we talk about the present simple with other verbs, complement, or object. So here I say, I watch TV every day. Or I can say, she reads magazine. So here I think it's easier we explain that kind because it's very, we don't change the subject. Here you can see more with the other ones. So I say I watch TV every day, but I can use, in order to say I can use you, we, or they. Which pronoun I put here, my sentence, it's very well, it's okay. So I can say, I watch TV every day, you watch TV every day, we watch TV every day, they watch TV every day. So you observe, the verb watch don't change, always be watch. And the complement every day don't be changed, always could be every day. What change? My pronoun or my subject. This could be changed. Ok? Mais ou menos. Então eu vou explicar em português, ó. O que é o presente simples com os outros verbos é um pouco mais fácil, mas ao mesmo tempo um pouco mais difícil para nós, não para nós entender, mas para a gente aceitar, digamos assim. Por quê? Porque em inglês a gente não conjuga verbo. Então o verbo para eles é assim, ó. Se você pegar uma tabelinha de verbos regulares, vai estar assim, a conjugação do verbo. Tudo vai estar assim, ó. To watch, né? To read, to eat. Tudo assim é a conjugação verbo. O verbo deles no infinitivo, que é o nosso are, ir, comer, assistir, falar, sorrir, né? O verbo sem estar conjugado, para eles é quando a gente coloca o to antes do verbo. Então, se você colocar o to antes do verbo, o verbo não está conjugado, né? Não tem nenhuma pessoa. Tá assistir, no caso aqui, né? Tá assistir, ler, comer, né? É isso que eles têm sem ser verbo conjugado. Quando pré-conjugar verbo, a gente só tira o to. Coloca tirando o to e coloca aqui, ó, watch, né? É isso que eles conjugam verbo. Eles conjugam verbo assim. Com isso, qualquer pronome que você colocar antes, qualquer um desses três pronomes, desses quatro, na verdade, né? Qualquer um desses quatro pronomes, ele vira uma frase fazendo sentido. E aí fica assim, ó. I watch TV every day. Eu assisto TV todos os dias. You watch TV every day. Você ou vocês, né? Você ou vocês assistem TV todos os dias. We watch TV every day. Nós assistimos TV todos os dias. They watch TV every day. Eles ou elas assistem TV todos os dias. Em português, a gente conjuga verbo, né? Então, sei lá, você pega o verbo assistir. Eu assisto, tu assistes, eles assistem, nós assistimos, vós assistis, né? Em português, a gente tem essa conjugação verbal. Em inglês, não. Em inglês, o verbo fica watch. Fica assim. Né? A única coisa que vai mudar, que eu vou colocar depois, é o com he, she, it. Com he, she, it, o verbo precisa mudar um pouquinho. Né? E aí a gente não segue essa regrinha. Mas com os outros não tem esse problema. Então, se você pega lá qualquer verbo, né? Quer fazer uma frase no presente simples. Não é difícil. Se você quer fazer uma frase no presente simples, você vai pegar o pronome, quem que faz a ação, coloca o verbo que você quer e coloca o complemento, coloca o objeto, né? Então, por exemplo, o verbo assistir. Quem assiste, assiste alguma coisa, né? Então, eu poderia ter colocado TV, Netflix, YouTube, qualquer coisa que a gente assiste, né? O verbo ler, quem lê alguma coisa. Então, eu coloquei aqui magazine, que é revista. Mas poderia colocar book,
mangá, qualquer coisa que a gente lê, né? Então, não é difícil a gente montar uma frase em inglês, porque a gente só tem que colocar o pronome, o verbo e o complemento, né? Ok? Ok. Uhum. Em negative, aqui muda um pouquinho. Na negativa, a gente precisa colocar o pronome ou o sujeito, auxiliar, mais o not, mais o complemento ou objeto. Né? A gente acabou de ver o verbo to be. E a gente fala, né? Todos os professores de inglês falam que o verbo to be é o verbo mais importante do inglês. Na verdade, ele é o verbo mais importante, ele é o verbo mais forte do inglês, né? Ele consegue fazer tudo que os outros verbos não conseguem. Então, o verbo to be, ele consegue fazer uma afirmativa, uma negativa e uma interrogativa. Tudo só com ele. Então, eu consigo afirmar com ele, negar com ele e perguntar com ele. Os outros verbos, eu não consigo fazer a negativa e nem a interrogativa. Eu preciso de um auxiliar. Esse auxiliar, ele não vai ter nenhum significado. Nenhum significado. Ele só vai estar ali. Ah, esqueci do verbo. Ele só vai estar ali para ajudar a colocar o que o verbo não faz. Né? Então, ele só faz o que o verbo não faz. Vou colocar aqui verbo mais complemento ou objeto. Né? Então, por exemplo, o verbo assistir. Eu não consigo fazer assim, ó. I wasn't. Não consigo. Né? Ou wash I. Não consigo. Então, eu tenho que usar um auxiliar para fazer o que o verbo não faz. Então, o verbo não nega e nem pergunta. Né? O único verbo que faz isso, que nega e que pergunta, é o verbo to be. Os outros não. Os outros eu preciso de um auxiliar. E aí, o auxiliar do presente simples é... Alguém sabe qual que é? Você lembra, Brenda? Não. Não? O auxiliar do presente simples é do ou does, né? Então, eu vou usar o do ou does para perguntar, para negar também. Então, eu vou colocar assim, ó. I do not watch TV every day, né? Então, mas vocês vão falar, mas não posso deixar o not sozinho? Não pode. O not, ele não pode ficar sozinho na frase. Então, ou ele vai ficar junto com o auxiliar, e aí a gente pode fazer a junção, né? E ficar don't. Ou ele fica junto com o verbo to be. Mas sozinho na frase ele não pode. Ele fica ou com auxiliar ou com o verbo to be. Né? Ou com o modal verbo que a gente vai ver mais pra frente. E se for com he, she, it, então vai ficar she does not study. Não. Né? E aí a gente pode juntar. O does not fica doesn't. E o outro tipo de frase é a negativa. Ou a negativa. A interrogativa. Ou seja, para fazer pergunta. E aí a gente faz, né? A gente vai fazer com que o verbo não faz. Então o verbo não consegue fazer pergunta. A gente vai usar o auxiliar. Então a gente começa com auxiliar, mais o pronome ou sujeito, mais verbo, mais complemento ou o objeto. Né? Então aqui eu posso colocar do you play videogame? Né? Ou does she work in a hospital? Então, eu vou perguntar, vou usar o auxiliar para fazer o que o verbo não faz. Então, o verbo não consegue perguntar. Né? Então, eu vou usar o do ou does. Então, do you play video game? O verbo é play. Né? Does she work in a hospital? O verbo é work. Ok? Tá aqui? Ok. Então, lembrando, o do e o does, o do
a gente vai usar para os pronomes I, you, we ou they. E o does para os pronomes he, she ou it. Certo? Então, para esses pronomes, a gente I, you, we ou they, a gente usa do. He, she, it, a gente usa o does. Deixa eu perguntar, Brenda, você fazia aula de que dia? Sábado? É, sábado. Você fazia 2 horas de aula ou 1 hora? Pelo presencial ou online? Você já fazia presencial? Fazia antes. Ah, não, online. Online era 1 hora só. Ah, tá. Não, é que a gente pode ficar 2 horas ou 1 hora aqui. Vocês que sabem, vocês querem ficar 2 horas ou 1 hora? Por mim, Você que manda. Pra mim, tanto faz. Vocês vieram preparados para ficar 2 horas ou não? pode ficar por mim. Tá bom. E aí vocês vão me perguntar, na afirmativa do presente simples, a gente tem uma regrinha, né? Uhum. Com he, she ou it, o verbo muda. Vocês viram que a gente recebe aqui, o verbo recebe o S, né? Então, é uma regrinha. Por quê? Porque na negativa e na interrogativa, a gente tem o auxiliar o does, né? Que termina com S. Uhum. Ele só vai aparecer na negativa e na interrogativa. Na afirmativa, o auxiliar, ele tecnicamente ele aparece. Só que a gente não coloca porque fica óbvio, né? Por isso que a gente nem coloca ele. Mas tecnicamente a gente teria que colocar, né? Então ele estaria aqui. Como a gente não coloca, a gente tem que colocar esse S no final do verbo. Então é uma regrinha para he, she, it, nas afirmativas, o verbo reacrescenta o S, ES ou IES. Então quando é que ele vai acrescentar o S? Em geral, ele acrescenta S. Em geral. Tá? Então, em regra, ele vai acrescentar o S. Se não vai acrescentar o S, você vai colocar o ES quando o verbo terminar. Se o verbo terminar em S, SH, CH, X, O ou Z. Né? Então, verbos terminados em S, SH, CH, X ou Z, a gente acrescenta o ES. E aí, os verbos terminados Os verbos terminados em consoante mais Y, a gente tira o Y e adiciona o IES. Então, um exemplo aqui de verbo, por exemplo, o verbo cry, né? Acrescenta, fica cries. O verbo fly, que é voar, fica flies, né? Aqui no exemplo aqui de cima, o verbo watch, fica watches. O verbo fix, fica fixes, né? Se o verbo não terminar em esses daqui e nem em consoante Y, a gente vai na regra geral que coloca o S. Tudo bem? Aham. Sim. Então vamos fazer uns exercícios aqui para ver se vocês captaram a mensagem.
Então, o primeiro exercício, esse daqui a gente pode fazer junto, tá bom? Esse exercício aqui de cima na minha tela. Write the short forms. Então, aqui a gente vai fazer a contração das formas, tá? Como que a gente escreve abreviado. Precisa abreviar? Não, tá? Você abrevia quem você quiser. Não é obrigatório abreviar. Mas, se você for escrever um texto, se você for ler um texto e tiver abreviado, aí você lê da forma que tá. Então, she is, a gente abrevia, fica she's. They are, como que a gente faz a abreviação? A contração, na verdade. Eita. Como que abrevia? Fica they are. Como que a gente faz a contração? Tem não. Não? Fica there. Assim, ó. Né? Então, a gente, na verdade, a contração, na escrita, né? Ela não muda muita coisa. Fica, porque de they are, você tira o A, coloca o apóstrofo e tira o A, né? Mas vai mudar na fala. Então, na fala muda bastante. Ó, she is. Na escrita, a gente tira o I e coloca o apóstrofo, né? Mas ao invés de falar she is, eu falo she's. Igual com dois. They are, ao invés de falar they are, eu falo there. Então, abrevia bastante na fala. It is not. Como que a gente abrevia aqui? Como que a gente fica o not com is? Fica it isn't. Então aqui a gente abrevia assim, it isn't. It isn't. That is, that é um pronome demonstrativo, né? Então a gente fica that e fica assim, that's, né? Assim como she is, né? Fica she's, that is, that's. Pronome apóstrofo s, né? I am not. Lembrando que I am not, a gente não pode abreviar, gramaticalmente falando, correto, né? O am com not a gente não pode abreviar. A gente fala I'm not. Assim pode. Então a gente faz a contração do pronome com o verbo to be e deixa o not sozinho. You are not. Então a gente pode colocar you aren't, né? You aren't. Aí esse a gente pode. Ok? É meio complicado, né? Mas tudo bem. Parece complicado, mas você vai ver que depois você pega o jeito, né? Quando tem frases afirmativas, em frases afirmativas a gente faz a contração do pronome com o verbo, né? O verbo to be. Então, vai deixar, o pronome nunca vai mudar, o pronome sempre vai ficar aquilo. O que vai mudar é o verbo. O verbo, geralmente, a gente tira a letra, a primeira letra, coloca o apóstrofo, que é a virgulazinha, né, em cima, a virgulazinha, e tira a letra, fica igual. Agora, number 2. Write am, is ou are. Então, no número 2, a gente tem que completar com am, is, are. Ah, mas como que eu vou saber se é am, se é is ou are? A gente vai saber através do sujeito ou do pronome da frase. Então, é o sujeito ou o pronome da frase que vai me falar qual que é o verbo to be que eu vou usar. Por exemplo, ó, number 1. The weather is nice today. Como que eu sei que é is? Porque aqui eu tô falando do the weather. The weather é o clima, né? O clima, o tempo. Não é I, porque eu não sou clima, né? Não é he, porque não é pessoa. Não é she também, porque não é, he é homem, né? She é mulher. Não é we, porque o we é o nós, né? O eu e mais alguém. Não é you, porque não estou falando de você. E não é they, porque não é coisas, né? Nem pessoas no plural. The weather é uma coisa, né? Então a gente trocaria o the weather por it. E com it a gente usa is. Agora, number 2. I, not rich. Qual verbo to be que vocês acham que eu tenho que colocar? Am. Uhum. I am. Por quê? Porque tem o I aqui antes, né? Então, com I, a gente sempre usa am.
Number 3. This bag, heavy. Qual o verbo to be que eu tenho que colocar? O this seria o que exatamente? This é um pronome demonstrativo. Eu tô falando assim, essa mala, né, essa bolsa está pesada. Então, this demonstrando qual que é a bolsa que está pesada. Mas, tá. O this aqui, nesse caso, não vai interferir. O que você tem que ir atrás do bag. Então, é o bag que é o meu sujeito da frase. Ah, tá. E aí, qual que vocês acham? An, is ou are? Is. Is. Por que que é is? Eu acho que é ar. Não, é is mesmo. Sério? Mas por que que... Por que que você é is, João? This. Ou você chutou? Chutei. Chutou certo. É is, porque eu tô falando de bag, uma coisa, e tá no singular, né? Então, this bag is heavy. É igual aqui no número 1, né? No número 1 tá the weather, que é o clima, né? Eu troquei o the weather por this bag. Diferente da 4, ó. Da 4 é these bags, no plural. Essa é ar. Essa é ar. Tá Por no que ar? plural. Tá no plural. Eu poderia trocar these bags, eu poderia trocar por they, né? Pelo pronome they. Ok, né? Number 5. Look, there com Carol. Eu trocaria Carol por qual pronome? É Poderia- ar, né? Are? Não, pera. Carol. Eu trocaria Carol por I, you, he, she, it. Qual pronome eu poderia trocar Carol? Are. No, não é are, não. Não, não é ar, não. Is. Is, O Carol, eu poderia trocar Carol por she, né? Com she a gente usa is. My brother and I. Então, ó, tem my brother and I. Good tennis player. And is ou are? Qual verbo to be que eu uso? Ar. Are, very good. Porque eu poderia trocar esse my brother and I, eu poderia trocar por qual pronome? My brother? É, o my brother and I. Qual pronome pessoal eu poderia trocar? Nossa, pera. Eu trocaria por we, né? We, que é o nós. Isso aí. Amy, ó, Amy, igual Carol aqui, ó. Amy, and is ou are? E aí, Amy eu poderia trocar por qual pronome? I, you, he, she, it, we. M é uma pessoa, no caso. Sim, é o nome de uma mulher. Ela está em casa. Eu posso colocar qual verbo to be? Am, is ou are? Are. Não, pera. Isso, né? Is, Porque para she eu uso is, né? Is. Am, is. Aqui, her children. Children é crianças, no plural, né? Crianças. Então, na escola. Qual? Pera, não, pode continuar, desculpa. Pode ir. Her children. Eu uso am, is ou are. Children é crianças, no plural. Os filhos dela estão na escola? Estão. Are. Are. Very good. Number 8. I, am, is ou are? Is? Is? Com I a gente usa is? Ah, não, disfarça. I am. Am. Eu tava pensando no taco.
Então, I am a taxi driver. My sister and is or are. I know. My family. Minha irmã. Is. Very good. My sister is a nurse. Very good. A penúltima, a última que a gente vai fazer, ó. Aqui, a 3 é uma junção da 2 e da 1, tá? Então, vocês têm que colocar o pronome pessoal e o verbo to be, tá? Ah, mas como que eu vou saber qual pronome que eu vou usar? A gente tem duas frases. Então, por exemplo, aqui, ó, na número 1. Steve is sick. He is in the bed. Por que eu sei que é he? Porque eu tô falando do Steve. Então, eu já falei aqui de quem que eu tô falando, né? Eu já falei o pronome. Então, você sabe que o Steve, a gente troca Steve pelo pronome he, né? E aí, com he, a gente usa o verbo to be is, né? Number 2. I'm not hungry, but... Qual o pronome que a gente usa que foi usado anteriormente? Do he? Não, a 2. Qual o I'm pronome? not a 2. I'm not hungry, but... Na 2 aqui, nessa parte 2, I'm not hungry. Qual o pronome que a gente tem aqui nessa frase? I am not. Né? Ah, é. Então eu vou usar aqui. Qual o pronome agora de novo? Qual o pronome que eu vou usar aqui? I don't know. Eu vou usar o mesmo pronome que eu usei aqui atrás. Qual o pronome que eu usei aqui, aqui antes? Am. I am. I am. Então eu vou usar o pronome I com o verbo to be am. I am. Então eu tô falando assim, ó, eu não estou com fome, mas eu estou com sede, né? Em inglês, gente, é assim mesmo. Eles repetem muito porque, como eu falei, são duas frases distintas, duas frases separadas. Para cada verbo, a gente tem que colocar um pronome. Então, fica repetitivo mesmo. Em português, a gente fala assim, eu não estou com fome, mas estou com sede, né? Porque a gente conjuga o verbo estar. Em inglês, não. Em inglês, precisa colocar os dois pronomes iguais. Fica repetitivo mesmo. Number 3. Muito bem. Number 3. Mr. Thomas is very old man. Então, Mr. Thomas é um senhor, né? O senhor Thomas is very old man. Então, o senhor é um homem, o senhor Thomas é muito velho. Qual pronome que eu uso aqui agora para falar dos Mr. Thomas? I, you, he, she, it. Qual pronome? He. Com he, He, eu uso qual verbo to be? Is. Is, very good. He is 98. Number 4. These chairs aren't beautiful. Então, these chairs, plural, hein? Chairs aren't beautiful. But, qual pronome que eu uso para substituir chairs? Ela. She. Não, minto. Não. É pra coisa, né? It. It, se fosse no singular. Se fosse this chair. Se fosse no singular, aí seria it. Mas eu tô falando de cadeiras, no plural. Qual que é o plural? They. Very good. They. Qual verbo to be eu uso com they? Are. They are. Yes. The weather is nice today. Então, the weather, de novo. The weather is nice today. Aqui, qual pronome que eu vou usar para substituir o weather? Weather. E aí? João, tá aí? Ficou quieto? Oi, tô aqui. Por que ficou em silêncio? Eu tô olhando só, mas eu tô falando. Tô vendo. Tá, o the weather eu trocaria pelo pronome it, né? Porque é uma coisa. E aqui sim, tá no singular. Então aqui vai ser o it, né? Porque tá no singular. E com it eu uso qual verbo to be?
Is. Is. Então, it is warm and sunny. A 7 a gente não precisa fazer não, porque a 6 é bem complicadinha. A 7, Catherine isn't at home. Tá, eu tô falando da Catherine. Catherine isn't at home. Eu troco Catherine por qual pronome? Qual pronome pessoal? She. Por she. She eu uso qual verbo to be? Is. She is. Very good. She is at work. De verbo to be foram esses. Ficará alguma dúvida aí do verbo to be? Não. Não. Foi tranquilo? Foi. Deu pra entender. É entendível. Ai, peraí que eu tô... Deu pau aqui no negócio. Ô, senhor. Aqui. Pronto. Esse agora é de presente simples com os outros verbos, que é o que a gente viu, né? O primeiro a gente pode fazer junto, que é aquela regrinha de colocar o S, né? Para he, she, it, a gente coloca o S, né? Então, o verbo read, por exemplo, fica com he, she, it, fica reads. Think, com he, she, it, fica como fica? Esse só acrescenta o S, né? Isso, fica thinks. Thinks. Fly, como que fica com he, she, it? Esse tem que tirar o Y ou não? Sim, tira o Y e coloca o Yes. yes, fica flies. Né? Dance, como que ficaria? Dance. Dances, com S, né? O verbo have, eu até esqueci de comentar, so sorry. O verbo have, ele é irregular, então ele não segue nenhuma das regrinhas. O verbo have, para he, she, it, é has. Né? Então fica has. Ele é totalmente irregular. E o finish, como que ficaria o verbo finish? Só acrescentar o S, né? Coloca ES, porque termina com SH. Ah, é, verdade. Finishes. Né? I'm sorry. No problem. Agora, esse daqui, eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer sozinhos. Eu vou enquadrar ele aqui melhor. Vocês têm que colocar... pode colocar num pedaço de papel, tá? Não precisa... Tá, complete the sentences about the people in the pictures. Use. Então, a gente tem aqui as imagens, tá? Vocês vão completar com um dos verbos que tá aqui. Deixa eu... aqui. Vocês vão completar com um desses verbos que tá aqui. E colocar aqui, além do verbo, tem que colocar o pronome também. No primeiro, o primeiro já tá feito, né? No segundo, já tem o pronome, que é o they. Então, você não precisa, só vai colocar o verbo. Mas a partir do terceiro, você tem que colocar, além do verbo, um desses verbos aqui, tem que colocar o pronome antes, tá? Todas essas daqui vai estar na afirmativa. Então, vai ser pronome, verbo e o complemento. E aí, lembrando que, se for he, she, it, o verbo recebe o S, ES ou IES. Igual no exemplo, ó.
Aqui tem um carinha, né, que toca piano. Então tá lá. He plays the piano, né? Ok. Entenderam? Aham. Aí vocês têm que completar com o verbo eat, go, live, play e sleep. É um verbo para cada frase, não repete verbo. Ah, não. Ah, ó. Tem algum verbo aí que vocês não sabem o significado? Não. Não? Ok. Na 4 precisa acrescentar, tirar o. Não tira o Y, né? Do plane. Só Não. acrescenta o S, né? Só aham. Isso mesmo.
Acho que eu já acabei, só não sei se tá certo. Eu também, eu acho que eu acabei, mas não sei se tá certo. Vamos corrigir então. Here, they, what do you put here? Live. They live. Live in a very big house. É isso mesmo. They live. Number 3. Como que ficou aí? Qual pronome? She. She. É. E o verbo? Ate. Acho que é ate, né? Eats. Colocando S. She eats. She eats a lot of food. Number 4. Qual que é o pronome? He. He. O verbo? Plays. Coloca o S. He plays. Number 5. Qual o pronome? They. They. Qual o verbo? Goes. Qual o verbo? Go. Goes. Aqui é só o verbo go porque não é he, she, it. Então não recebe tá. o S, nada do tipo. Ok. E o último, qual que é o pronome? He. He. Qual o verbo? Sleep. Coloca o S. Oi? Aqui no he coloca o S. He sleeps. Isso. He sleeps 7 hours a night. All right. Deixa eu pegar aqui o texto. Oh, cadê? Achei. So now here we have a test, texto sobre present simple, ok? A Educated Teenager. Então eu vou ler todo o texto primeiro
E depois vocês vão dividir para ler para mim, tá bom? Tá. Jenny is a very intelligent teenager. She is 15 years old and has 2 brothers. She goes to school in the morning and helps her parents in the afternoon. In the evening, she studies English at school. She loves ice cream and barbecue. She eats an ice cream every day and on the weekend. She eats barbecue. Her brothers don't like to study, but they help their parents too. They want to open a small restaurant because they like to work with food. Jenny likes science and she wants to be a doctor. Her father tells her that it is necessary to study a lot to be a doctor. Jenny tells her father, "Yes, you are correct. This is my dream, and I know it is possible because I am dedicated." Jenny's family has problems, but they believe there are solutions, and they never give up. Jenny doesn't have everything she wants, but she works hard. Alguma palavra aí que vocês não sabem o significado? Que vocês querem muito, muito saber? Teenager é o quê? Adolescente. Ah. Acho que só é. Weekend. Weekend, final de semana. Acho que só. Só? João, alguma palavra? Não. Não? Então quem quer começar a ler? Pode ir, João. Até onde? Tudo? Não, pode ir até aqui no tio. E aí depois daí para baixo a Eu Brenda lê. continuo. Aham. Johnny is a very intelligent Teenager. teenager. She is richer, years old, and has 2 brothers. É isso mesmo ou não? Aham, é isso mesmo. She is goes to school in the morning and helps her parents in the afternoon. In the average, she studies English at a school. She loves. Tá aqui depois de loves? Ice cream. Ice cream embaixo aqui, ó. Ice cream and barbecue. Cheese is screen a very dirty and on the correct she barbecue brotherly foi de Aham, brothers. Brothers. brothers and like to study but they help their parents too. They went to open a small restaurant because they like to work with food. Jamie likes science and she went to be a doctor. Her father como que é? Her father A próxima palavra. tells. Her father tells her
It is necessary, though study a lot to be a doctor. Jane tells her father, "Yes, you are correct. This is my dream, and I know it is possible because I am dedicated." Jane's family has problems, but they believe there are solutions, and they never give up. Jane caralho. Jane don't hate everything she wants, but she works hard. Okay. João, do you like barbecue? No. Oi? Do you like barbecue? Não. No? Do you know what means barbecue? Você sabe o que é barbecue? Aquele molhinho preto lá? Ou não? Não, barbecue é churrasco. Ah, Do you like barbecue? yes. Você gosta? Yes. And you, Brenda, do you like barbecue? Yeah. Yes. And ice cream. Do you like ice cream? Yes. Yes. And tell me, do you have brothers or sisters? Você tem irmão ou irmã? Yes. Yes. How many? Quantos? 3. 3 brothers or 3 sisters? Ou misturado? Misturado. How many brothers? Quantos irmãos? O João? Eu? Não, você é. Quantos irmãos você tem? Eu? 3. Não, mas irmão homem. Quantos homens? Irmão. 1. 1. And how many sisters? Quantas irmãs? 2. 2. Okay. João, do you have brothers or sisters? Yes. Yes. How many? Guilherme. Quantos? Você tem um só? Um irmão só? One. Yes. One, just one. Okay. And of course, João, do you live with your parents? Like your parents? Do you know what means parents? Sabe o que significa parents? Não. Parents são os pais. A mãe e o pai. Então você mora com seus pais? Moro. And you, Brenda, do you live with your parents? Father. Your father? Yes. Brenda, what do you want to be when you get older? O que você gostaria de ser quando você ficar mais velha? Qual que é a profissão? Student direito. Okay. But do you study now or você já estuda ou você gostaria de estudar? Estudo. Estuda? Very nice. And you, João, what do you want to be quando você ficar velha? Vet. Veterinário. Very nice. Mas você já estudou ou você quer estudar? Eu pretendo. Ok. Esqueci de perguntar. Brenda, how old are you? Quantos anos? How old are you? Calma, 19. 19. And you, João, how old are you? 14. João, agora você tá na pandemia, mas antes da pandemia, né? Do you go to school in the morning or in the afternoon? Você estudava de manhã ou à tarde? À tarde. Where do you study? What the name? Qual que é o nome dessa escola? Balardim. I have three students study there. Você tá em que ano? 8º. Eu tenho 3 alunos que estudam no Balardim. And you, Brenda, where do you study law?
Como? Como é o nome da faculdade que você estuda? Ah, na Unip. Na Unip? Very nice. I think it's this. Pessoal, tem alguma dúvida? Não. Não. A gente vai parar por aqui hoje. E aí, na próxima aula, então, a gente continua. Ok? Ok. Ok. A gente continua o... A gente viu o presente simples e o verbo to be. Aí, na próxima aula, eu trago present continuous para o João. E para você, Brenda. Ok. Tá bom. So, have a good week. Boa semana para vocês. I see you next Monday. Vejo vocês na próxima segunda. Ok. Bye, bye. Bye.